Que Deus te abençoe, que Deus possa aquecer seu coração, possa revelar a sua vontade, a sua unção em sua vida, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Glória a Deus, que bom estar aqui, que bom estar louvando ao Senhor, que bom ter equipe maravilhosa, todo domingo pronto para servir ao Senhor e abençoar a sua vida pelos nossos ministérios. Eu queria falar com você uma palavra de reflexão e de crescimento. E queria toda a sua atenção. Se você tomar notas, tome os seus apontamentos no seu telefone, na sua agenda, abra a sua Bíblia, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Eu quero que você cresça, quero que você aprenda com a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Fala assim comigo: finais denunciam, ou fala assim, finais revelam processos. O ser humano, ele tem a mania de sempre, quando ele quer alcançar alguma coisa, ele quer alcançar porque ele visionou algo grande que alguém conquistou. E é normal isso. Nós somos pessoas que inspiram e somos inspiradas por outras pessoas. A gente vê algumas pessoas que têm um sucesso que nós gostaríamos de ter e falamos, quero ter esse final, quero alcançar essa bênção, sim ou não? Eu quero ter essa posição, eu quero alcançar esse nível no meu trabalho, eu quero alcançar esse patamar financeiro, esse patamar ministerial, eu quero poder contar esse testemunho que o outro irmão contou. É muito normal a gente criar anseios, metas e vontades olhando para o final de que alguém conquistou. Só que o grande erro nosso é ficar olhando só para o final que a pessoa conquistou. Porque todo final, ele revela todo um processo. Ele revela uma história. Se eu quero realmente alcançar o final, o sonho, o objetivo que alguém me inspirou a alcançar com a vida dele, eu tenho que olhar para onde? Fala comigo, processos. Fala, processos. Eu tenho que olhar para o processo, para a caminhada, para os princípios que ele obedeceu, os riscos que ele correu, os erros que ele cometeu, como é que ele lidou com os erros que ele cometeu. E a Bíblia é cheia disso. Nós temos tanta vontade de viver as coisas que os apóstolos viveram, sim ou não? Pessoas que receberam milagres, foram curadas, que foram reveladas, que Deus se revelou a elas. E oramos muito para que Deus faça aquele final conosco, aquele resultado conosco. Mas oramos muito pouco para entender o processo que essas figuras viveram, passaram, e repetir esses processos. Eu vou usar hoje uma pessoa apenas na Bíblia para mostrar o quão é importante analisar o processo, as atitudes que a pessoa teve até chegar até aquela grande bênção. Quem aqui gostaria muito de ter uma vida onde Jesus, onde Deus habitasse na sua casa, te visitasse constantemente? Diz amém aí. Todo mundo quer. Só que quantos de nós que falamos amém, estamos estudando o processo, a vida, as atitudes das pessoas que conseguiram essa bênção? Talvez poucos. Mas deixa eu ver como é que a pessoa conseguiu que Jesus fosse na casa dele, conseguiu ter uma revelação de Deus. Como é que foi a história dele? Porque é muito comum a gente querer o resultado do outro e não querer a história que o outro tem. Porque quando se olha para a história, sempre se encontra algo desagradável que às vezes nós não queremos passar. Não é assim? Nós queremos o sucesso, mas não queremos a história de quem tem sucesso. Não queremos a vergonha de quem que passou, de quem teve sucesso. Não queremos os desafios que foram enfrentados de quem teve sucesso. Não queremos passar pela escassez que o outro passou até chegar a ter o sucesso. Ame o processo. Fala para o teu irmão assim, ame o processo mais do que o final. Repita, ame o processo mais do que o final. Nós temos que amar o processo, gente. Porque o processo é o processo que nos lapida, é o processo que nos trabalha. Então, não almeje apenas finais felizes, mas almeje os processos que conduzem as pessoas para esses finais felizes. Eu quero ouvir um amém. Vou repetir, não tenha como alvo na sua vida apenas os finais felizes. Tenha como alvo na sua vida o processo que levaram as pessoas a alcançar estes finais felizes. Eu quero usar a vida de Zaqueu como exemplo. Zaqueu foi alguém que não só teve Jesus
na sua casa, mas teve Jesus se convidando para ir para a sua casa. Você entende a diferença? Todo mundo convida Jesus. Jesus, vem para minha casa. Jesus, almoça comigo. Jesus, mora comigo. Mas quantas pessoas, a Bíblia relata que Jesus se convidou para entrar na casa delas? É algo que vale a pena ser estudado, sim ou não? Porque eu gostaria de ser uma pessoa validada, que Jesus tem vontade de dizer, eu quero ir hoje para a sua casa, eu quero estar com você hoje, eu quero gastar tempo com você hoje, não sou apenas eu pedindo, vem para a minha casa. Aisli, eu estou me convidando para ir para a sua casa. Olha que maravilha. Quem quer ouvir isso aqui? Temos que aprender com Zaqueu. Zaqueu, ele revela processos importantes. Uma coisa sabemos que ele não era perfeito. Ele não era nem um santo. Sim ou não? Que ele não se santificou lá na figueira, no sicômoro, para depois Jesus se convidar. Não, Jesus se convidou para entrar na casa de um pecador. E daqui a pouco nós vamos ler o texto, e você vai entender que tanto era verdade que começou ali um murmurinho das pessoas, se perguntando como é que ele vai para a casa de um pecador. Então, o texto revela que ele ainda era pecador. Então, o que ele fez de certo? O que ele acertou? Que perfeito ele não era, ainda era pecador. Tinha um ofício, uma profissão que o seu próprio povo o rejeitava por isso. Mas ainda assim, Jesus se convida para estar com ele. É ou não curioso isso aí? Quem quer aprender o segredo de Zaqueu? O processo de Zaqueu para chamar, para atrair a atenção de Deus para a sua vida, para a sua casa. Fala amém bem forte aí. Temos que estar atentos. Nós vamos ler o texto agora. Abra comigo em Lucas 19. Versículo, eu acho que começa no versículo 1. Quero que você leia a palavra de Deus. Lucas 19. Isso mesmo, versículo 1. Vamos ler juntos. Todos encontraram? Quem não encontrou, acompanhe aqui na projeção, por favor. Quero que você leia o texto. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos republicanos e rico. Fala assim, maioral e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Repara que os pobres ele não defraudou. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem pode dar um melhor aplauso ao Senhor, glorificando a Deus por essa passagem que muito nos edifica. São muitos processos, são muitos detalhes que eu identifiquei, mas eu destaquei alguns que eu acho que é mais importante para a gente poder aprender com Zaqueu. O que Zaqueu fez? Repara que Zaqueu, o texto fala que ele não está pedindo nada, ele é maioral, ele tem um bom status social, ele é rico, ele não está doente. Zaqueu, ele não precisa de nada. As pessoas iam, aquela multidão apertava Jesus, porque uns precisavam de cura, outros queriam experiência, eles tinham uma sede para alguma coisa. Zaqueu não estava precisando de nada. Olha que interessante isso. Muitos de nós temos só uma motivação
para chegar até Deus, nós temos que precisar de alguma coisa. Lembra que eu falei no domingo passado? Que Deus é o Deus que dá semente para o semeador e o quê? E pão para o faminto. O faminto é aquele que sempre quer alguma coisa e carece da previsão na hora, do milagre, de algo imediato, porque ele não soube fazer uma gestão do processo, uma gestão das sementes. Então, para quem é semeador, para quem tem o perfil de semeadura, de organização, de gestão, de fé, de espera, ele dá semente. Para quem vive de fome, ele dá o pão. Pão para o faminto e semente para aquele que semeia. Então, Zaqueu, ele mostra esse tipo de pessoa, que ele realmente se interessa em quem? Em ver quem Jesus era. Isso que ele queria. Eu quero enxergar, eu quero entender quem é esse Jesus, que todo mundo está falando. As histórias chegam ao meu ouvido, eu quero simplesmente conhecer como que ele fala, como que ele anda, como que ele age. Ele se interessou por Jesus, não por que Jesus poderia dar. Queridos, só isso aqui a gente podia ir embora hoje e pensar a semana toda. Quantas vezes eu busquei Jesus só pela graça que ele tem, só por quem ele é. Muitas vezes a gente só lembra de Jesus, só lembra do altar quando a fome aparece, quando o calo aperta, quando vem a dificuldade, quando está ruim o casamento, quando faltou o dinheiro, quando estou doente. Aí eu lembro de adorar, eu lembro de buscar o Senhor. Eu lembro que sou pecador e preciso pedir perdão a Deus. Falar assim, misericórdia. Somos tão difíceis, somos tão complicados. Por que nós somos assim? Aí vem um cara, está todo errado, me dá uma lição maravilhosa. Todo mundo quer alguma coisa, eu só quero saber quem é esse homem. Só quero saber quem é esse homem. Qual é o seu nível de interesse de conhecer profundamente o Filho de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo? Quero te perguntar isso hoje. Ou você só precisa que Ele libere para você alguma coisa para a sua vida voltar ao normal? Ele é tão bom que Ele vai liberar. Porque Ele dá pão ao faminto. Eu prefiro ser o semeador, para Ele me dar semente para aquele que semeia. Porque não só vou ter a fome, a precisão de algo para buscar, né, eu vou ter uma vida com o Senhor, que me dá a semente, me inspira e me fala onde eu posso semear, um relacionamento com Deus. Isso que é realmente importante. Então, o primeiro ponto que eu destaquei para te ensinar hoje, está em Lucas 19, versículo 4. Vamos voltar no 4? Que ele fala, ele encontrou uma dificuldade, ele encontrou ali uma situação, porque ele era baixo, ele não conseguia chegar até Jesus, porque quem tinha fome fazia mais barulho, quem precisava de alguma coisa estava mais em cima. Mas ele não desiste, ele fala assim, e correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar ali. Eu vou repetir. E correndo, faça comigo, adiante. Imagina a cena, gosto que você imagine a cena, como se fosse um filme. Está aqui Zaqueu, vendo uma multidão enorme, e Jesus está mostrando que vai para aquele lado de lá. O que ele faz? Ele corre à volta, ele corre adiante, crendo que ele daqui passaria lá na frente. Ele vai à frente da multidão, ele faz eu não sei qual a distância. Ele sobe nos cômodos e fica lá. E fala assim, porque havia de passar ali. É como se fosse uma rua, um caminho, que ia dar naquele local. Então, antes que aquele local ficasse cheio também, ele correu à frente, subiu no sicômoro, e lá ele ficou parado, esperando, até que toda aquela multidão se movesse, e ele pudesse simplesmente só ver Jesus. Só ver. De repente, ouvir alguma frase, ouvir algum ensinamento, testemunhar algum milagre, e assim ser edificado. Então, repara como é que esse comportamento é importante, porque é uma pessoa que estuda a rota e o propósito de Deus. Um perfil de alguém que está preocupado em entender para onde é que Deus está caminhando. Fala assim, estudo de rota divina.
Deus tem uma rota, Deus tem uma agenda para a terra. Quantos minutos, quantas horas da sua vida você gastou para entender a rota que Deus traçou para a humanidade? A rota que Deus traçou para a terra. Aonde é que ele passa, aonde é que ele se manifesta? Se você for estudar, quando o apóstolo Paulo entra pela Macedônia, ele não conhecia ninguém. Ele procurou o quê? Encontrar os lugares aonde as pessoas oravam e adoravam. E ali ele encontrou Lídia, que vendia púrpura, num rio. Onde eles se reuniam para quê? Para adorar. Paulo tinha esse perfil de procurar lugares onde as pessoas estavam adorando, onde Deus estava traçando a sua rota, contando a sua história, se manifestando às pessoas que estavam com ele. Estão me entendendo? Um olhar atento para saber aonde é que Jesus vai passar amanhã, aonde é que ele vai passar a semana que vem, aonde ele quer chegar com esse evangelho, aonde ele quer chegar com essa mensagem na minha vida, qual que é a rota que ele tem para mim. Fala comigo assim: Jesus tem uma rota clara para ele e para a minha vida. Uma rota clara. Uma hora essas rotas têm que se encontrar. A sua rota tem que se encontrar com a rota de Jesus. Foi o que Zaqueu fez. Ele desviou, ele foi adiante. Ele provocou que o caminho dele se cruzasse com o caminho de Deus. Ele fez esforço, mesmo encontrando obstáculos. Você vai encontrar obstáculos quando você se interessar para entender a agenda do Senhor. É normal. Normal. Não pare quando vier os obstáculos. Quem pode dizer amém? Mas não pare de se interessar em querer entender os caminhos do Senhor. Em Salmos, abra comigo, Salmos 119, versículo 27, fala o seguinte: faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Faze-me entender os caminhos dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Ou seja, se o Senhor me ajudar a entender os seus caminhos, para onde leva as rotas, quando eu me sintonizo com os seus preceitos, com os seus princípios, vai ser inevitável. Eu falarei das tuas maravilhas para toda a terra, para todo mundo ouvir. Mas faz uma coisa, revela para mim os teus preceitos, revela para mim, faz-me entender o caminho. Qual é o caminho? Zaqueu encontrou o caminho dos preceitos de Deus, que é o caminho que é o caminho da cruz, é o caminho de Jesus, o Salvador, Emanuel, Deus conosco. Jesus quer dizer Salvador, Yeshua quer dizer Salvador, Emanuel. Eles sabiam disso. Então, o que é Jesus? Em hebraico quer dizer o Salvador, Deus conosco. É uma variação de Josué que tem o mesmo significado, o Salvador. Então, quando ele fala, eu vou cruzar, eu vou adiante, porque ele vai ter que passar por ali, então eu vou adiantar o meu caminho para que o meu caminho coincida com o caminho do Salvador. Quem pode dar um aleluia aí? Como é que está a tua caminhada, meu irmão? Quantas vezes você ajusta o seu caminho para que o Salvador se encontre com ele? Deus não muda as rotas. Você tem que ajustar a sua rota. Quem pode dar um aleluia aí? Deus não muda a sua rota. A rota dele é fiel, é única, do princípio ao fim. Ele não vai mudar a rota dele. Você que vai ajustar a sua rota para entrar na rota dele. Tem um ditado muito errado, na minha opinião, mas que eu entendo porque que ele existe, que fala, Deus escreve o quê? Certo por linhas tortas. É um ditado errado, porque Deus não escreve por linha torta, ele escreve por linha reta. Só que você anda por linha torta, assim, ó. Aí cruzou aqui, aí cruzou aqui. Aí eu estou aqui, ó. Domingo de manhã, segunda-feira, terça-feira, célula, quarta-feira, quinta-feira. Deus escreve certo. Você que anda o quê? Por linhas tortas, meu querido. Então a sua leitura é errada. Você acha que Deus tem um propósito, porque ele sempre me encontra. Não, você que dá sempre dando cabeçada e Deus vai te dando pão,
pão, porque você é faminto, pão, pão. Mas o que ele quer é que você ajuste uma vez só, não tem que ficar assim não, ó. Porque você não sabe o seu dia, se a sua vida vai acabar amanhã ou hoje. É uma realidade. Cada vez mais a gente vê situações de pessoas novas indo mais cedo, por diversas razões. Vivemos como se fôssemos eternos na terra. E não tivéssemos que mudar para ser eternos no céu. Você tem que mudar e ajustar a sua rota para você ser eterno no céu. Quem pode dizer amém? Porque eterno na terra ninguém é. E ninguém sabe quando é que vai ser a sua hora. Nós temos um filme, que eu não vou anunciar qual é o filme aqui, nós vamos fazer uma série de cinemas na igreja. Né, nós estamos fazendo agora a festa na semana que vem, que é para levantar recursos para terminar as obras. Está ficando lindo, falta pouco, mas ainda falta e tudo custa dinheiro. Vamos ter cinemas aqui na igreja também com filmes bem legais para você ser edificado. E temos o tempo de comunhão para também levantar recursos. E vendo alguns filmes, até foi a Paula que sugeriu a pastora, que eu não vou dizer o título, onde a pessoa vive algo com Deus e Deus, ele tenta fazer essa pessoa crer que ela vai morrer. O seu tempo acabou, o seu dia chegou. No fim, você não tem mais jeito. Ele entra em choque. Naquele dia que ele sabe que ele era um cara que andava na rua, não via o sinal vermelho, passava e não queria pedir perdão. No dia que ele soube que acabou, né, que acabou o dia dele, ele via o sinal vermelho, parava na bicicletinha e já pedia perdão para todo mundo. Ele ficou desorientado, porque ele sabia que o dia dele podia ser aquele dia, o último dia dele. Imagina como é que você seria se falasse, é hoje, Eduardo. Lembra que a gente estava lá no cemitério? Eu e o Eduardo, a gente estava de carro na rua. Eu não podia ver o cemitério. Eu falei assim, Eduardo, pode ser hoje, ó. Que isso, pastor? Para com essa conversa. Está vendo aqui o cemitério? Eu falei, estou. Está ali um monte de pessoas mortas. Fazia aquele drama, mortas. Davam tudo para ter uma doencinha. Davam tudo para poder estar aqui fora só para reclamar de uma unha cravada. Então, nenhuma tem chance mais. Que papo é esse, pastor? Para com isso. Você é discipulado, meu irmão. Porque o nosso dia pode ser hoje. O meu e você, o meu e o seu. Está amarrado. Vira essa boca para lá, pastor. Se nós vivêssemos isso todos os dias, nossa vida ia ser diferente. Em especial com Deus. Eu fazia isso com os meus filhos, para eles entenderem que ninguém sabe o dia de amanhã. E eu vivo como se fosse uma convicção o amanhã. Querido, temos que estar bem com Deus. Quem pode dizer amém? Para de ficar com linha torta. Não, ajusta a sua rota com a rota de Deus. E deixa Deus guiar você para um caminho que você nem imagina a grandeza, a posição, a coisa maravilhosa que Deus tem para a sua vida. Se você persistir, se você continuar com essa vibe, com esse caminho, não, e parar de ficar só cruzando. Não, eu vim aqui, encontrei o propósito, vou seguir para o diante, vou para outra cidade com Ele, vou para onde Ele me levar. Eu não saio mais da rota de Deus. Você pode dizer amém? Você vai encontrar resultados, conquistas que você nunca nem imaginou poder encontrar. Eu falo isso de peito aberto, porque eu vivo hoje coisas que eu não consegui nem ambicionar e nem sonhar. De tão pequeno era o lugar que eu saí. A nível econômico, a nível emocional, a nível de geografia, de ambições. Era tão pequeno que eu vivo coisas hoje que não fui capaz de sonhar lá atrás. Porque Deus pode. Quando você não deixa entrar em negociação, a rota que Deus pôs para a sua vida, e custa o que custar, você vai traçar essa rota, você vai construir essa rota, você vai viver o melhor de Deus para você nessa terra. Isso é bíblico. Tudo que você deixar para trás, ainda nessa terra, pai, mãe, irmão, bens, Ele te dará 100 vezes mais. Pode pesquisar aí na Bíblia que está aí. Promessa de Jesus, tudo que você abrir mão.
por esse caminho que eu te proponho, ainda nessa vida, você receberá 100 vezes mais daquilo que você está renunciando, abnegando em prol do meu nome. Quem crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Estudo de rota celestial. Zaqueu fez isso. Ele estudou para aonde está indo o mover de Deus. Eu não vejo pessoas preocupadas com isso hoje. Para onde Deus está se movendo? Para onde está indo a sua palavra? O que Ele quer realizar? Como que eu posso me envolver com aquilo que Ele quer realizar? Eu vejo poucas pessoas hoje em dia ansiando por ser missionários, serem enviados. Gente, eu lembro de uma época que as pessoas... A bênção a se contar era de ser enviado para o lugar mais perigoso da face da terra, com menos recursos. Parece que quanto mais difícil, mais impossível era a missão, mais eles se alegravam por ser missionários, para estar indo lá para a aldeia Pataxó, lá para o Iraque, lá, porque eles estavam ligados para onde Deus está enviando a sua nuvem. O conforto deles estava ligado à rota celestial e não à agenda material. Então, eles não estavam preocupados se eles iam morrer, passar fome, escassez. Eles queriam só estar aonde Deus estava se movendo. Quer saber? Eles estavam certos. Nós temos que nos reencontrar. Porque a nossa segurança está onde Deus está se movendo. Não importa o ambiente, não importa a escassez, importa o Deus da provisão estar com você. Não espera Deus te mostrar isso em duras penas. Não descanse o seu coração no seu emprego, no seu dinheiro, no seu pai, na sua mãe, no seu conforto. Não descanse aí, descanse naquele que te deu tudo isso. Quem pode dizer amém? Se você passar a confiar nessas coisas e não no Deus que dá provisão, Ele vai permitir você encontrar ou se reencontrar, retirando o seu apoio, que não é espiritual. Toda a vida material generosa nasce de um apoio em algo celestial. Pode estudar, como fazemos com o Zaqueu agora. Estuda as pessoas que estão prosperando. O coração apoiou lá atrás, quando não tinha nada, no Deus da provisão, no Deus provedor. E tudo aconteceu. Se o coração mudar, Deus vai também mudar a forma como Ele entrega as coisas. Então, ajuste a sua rota, para você encontrar com a rota celestial. Você sabe a agenda de Deus? O Evangelho fala sobre uma agenda, sobre uma missão de levar uma palavra de salvação a toda criatura. Como é que você está envolvido nessa agenda celestial? Quero te fazer essa pergunta hoje. Porque pastor nenhum vive sem uma igreja que abraçou a causa de Jesus. Ovelha gera ovelha, pastor gera pastor. Tem mais ovelhas do que pastor, sim ou não? Porque as ovelhas abraçaram a agenda celestial e falam das suas vitórias, das suas experiências para aqueles que não tiveram ainda experiências, que não tiveram ainda uma intervenção de Deus na vida delas, e passam a conhecer o Senhor com o seu testemunho. Não pare de testemunhar, não pare de se envolver com a rota do Altíssimo. Faze-me conhecer o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Outra questão que eu acho interessantíssimo é o versículo 5, a seguir a esse, que fala sobre propósito. Porque Zaqueu, ele tenta entender a rota de Deus. Qual que é a agenda do céu na terra? Mas depois ele passa a obedecer a agenda que Deus determinou para a vida dele. Sempre que você cruza o caminho de Deus, Ele vai mudar a sua agenda. Fala assim, amém. Fala assim, eu recebo. Sempre que eu cruzo a minha vida com a palavra de Deus, Ele tem uma proposta para mudar a minha agenda. Por que eu falo tanto de agenda? Não sei se você já reparou isso. Porque a minha agenda revela o meu Deus e as minhas prioridades.
como você organiza o seu tempo no seu dia a dia, você consegue saber quem você realmente serve nesse mundo, se é a você mesmo ou se é a Deus. Então, não tem como. Quando Deus te encontra, quando a palavra dele te encontra, ele mexe na sua agenda. Ele mexe na sua escala de prioridades. As suas ambições são transformadas. O que tinha valor perde valor. O que não tinha valor ganha valor. Amém? Isso é importante. Isso revela frutos espirituais, frutos do Espírito em nós. Revela conversão. E aqui você vê que quando estava ainda lá em cima, Zaqueu, ainda é pecador, ainda em cima do sicômoro, fala assim, quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Cara, isso é muito bom. Porque o primeiro movimento foi humano, o segundo foi divino. O de subir, o de chegar até a rota de Deus, foi humano, foi curiosidade, foi porque eu queria ver esse homem que tanto falavam. Mas o segundo movimento, de sair da árvore para a minha casa, para voltar para a minha casa, para a minha rotina, foi divino. Eu subi porque eu quis, eu desci porque Deus mandou. Eu me arrepio quando eu falo isso. É muito melhor nos mover quando Deus fala do que quando minha alma fala. É muito mais descansado, mais prazeroso isso. E o que falta hoje em dia são pessoas que se movem quando ouvem a voz de Deus. Muitas vezes, quando se veio para o altar, foi porque a minha alma foi para o altar, e não porque Deus te chamou para o altar. Não quero machucar ninguém, eu quero que você apenas visite o seu coração. E me conte se é o seu apetite, a sua escassez que te move para o altar, ou se é a chamada do céu que te move de onde você está. Os dois são legítimos. Não é errado eu vir para o altar porque eu preciso, não. Você pode dizer amém? Está claro isso? Por favor, não deixe de vir para o altar se você precisa. Venha e chore, mas não seja exclusivamente isso. Porque eu venho porque eu me movi, mas eu volto porque Deus me moveu. Entende? É importante essa troca. Eu venho porque eu me movi, mas eu volto porque Deus me moveu. Eu sinto, eu vou. Eu volto, Deus me leva. Então, Deus, ele direciona Zaqueu. Zaqueu já não está mais por conta da sua emoção, intelecto ou curiosidade. Ele está já por conta de uma ordem simples e clara. Repara que Deus nos dá ordens simples e claras. Desce daí, saia desse estado. A ordem é essa. Acaba todo culto, você pode vir em 1000 cultos. Todos eles têm essa ordem. Saia da posição que você está. Só muda a mensagem. É ou não é? Sim ou não, igreja? Todo culto te pede isso. Deixa a posição que você está e se mova no comando celestial na sua vida. Só muda a mensagem, só muda a didática. E Deus usa a pessoa diferente, usa linguagem diferente, exemplos diferentes para tentar te levar para a mesma conclusão. Porque hoje você não entendeu, hoje ele não te quebrou, quem sabe amanhã ele usando o Eduardo, um bispo, porque às vezes o título ajuda muito. O cara é apóstolo, então hoje eu vou mudar, porque o título foi diferente. Cara, não mudou a mensagem. Por favor, a mensagem é a mesma do diácono, do cara sem título com o apóstolo. E quem está por trás dela também é o mesmo que é o Senhor. Você pode dizer amém? Não mudou a mensagem. Mudou a forma como agrada a sua alma. Bonitão. Só isso que mudou. Mudou o pelapié, a forma dele encontrar você. Para desviar você do seu capricho. É porque uma pessoa está aqui pregando, engoliu um S, é menos de Deus? Ele é menos estudado. Ele é menos aplicado, isso ele é. Mas não é menos de Deus. Aí você contesta porque a pessoa errou uma conjugação verbal na pregação. No final, toda a pregação te pede.
desce de onde você está. Muda a sua posição. Se ajusta com a frequência do Altíssimo, porque eu tenho grandes planos para a sua vida. Aí a escolha é sua. O que é bacana é isso, é que daí para frente é com você, meu irmão. Não é com mais ninguém, não é com o pastor, não é nem com Deus, é com a sua escolha. O que você vai fazer com aquilo que está sendo desafiado a você, ou te direcionado? Todos os cultos. A igreja se move com as pessoas que se movem por Deus no anonimato. Vou repetir. A igreja do Senhor na terra se move pelas pessoas que se movem em Deus no anonimato. Pessoas que não são conhecidas. Cujo único salário, prazer que elas tenham é ter a certeza que estão fazendo algo que Deus colocou no coração delas. Ponto final. Esse é o salário da igreja que cresce. Ele não quer título, ele não quer aplauso, ele quer só saber que ele está reverberando. A palavra mais fácil, ele está fazendo conhecido, tornando de dentro para fora aquilo que Deus plantou lá dentro no passado. Então, não basta só eu tentar ser curioso e ajustar a minha rota, e entender a rota de Deus. Os teólogos fazem isso, eles entendem a rota de Deus. Mas tem teólogo que não é crente. Tem teólogo que não é crente, meu irmão. Ele te põe em crise, inclusive. Eles conseguem ler o caminho, mas não conseguem se ajustar ao caminho. Então, é bacana, é fundamental entender a rota, mas também é fundamental eu me ajustar na rota e a minha rota ser uma rota que tem a voz de Deus. Quem pode dizer amém? Vou te fazer uma pergunta simples. A sua rota, a sua caminhada, o seu alvo de vida é uma rota que tem a voz de Deus nela? Você vai porque você está nesse caminho porque Deus te colocou nele? Eu morro de medo de tomar decisões que mudam a minha rota de vida. Porque na minha rota de vida, eu não me baseio no fácil ou difícil. Eu me baseio, Deus está nessa rota. É uma direção divina. Eu prefiro 1000 vezes estar num caminho difícil, onde Deus está comigo e Ele claramente me direcionou, do que estar num caminho fácil e eu sei que Deus não está ali. Que você nunca experimente o silêncio de Deus. Ele é ensurdecedor. Que você nunca experimente o silêncio de Deus, porque Ele é ensurdecedor. Então, direção. Desce, Zaqueu, importa que hoje eu vá para sua casa. Cara, mas aqui, eu acho que aquele descansou tanto a alma de Zaqueu, porque já não era ele se movendo, mas ele se movendo debaixo de uma palavra. É muito gostoso poder nos mover debaixo de uma palavra de alguém maior do que a gente. Porque já não ou seja, quem é responsável é quem me enviou. Entende isso? Quando eu faço algo porque eu quero, quem é responsável? Eu. Foi a minha escolha. Quando eu faço algo porque alguém me enviou, quem é responsável? Quem me enviou. Logo, a minha alma é descansada, as minhas emoções têm menos ansiedade. Claro que tem a questão de culpa e ser responsável, são coisas diferentes. Não vou entrar aqui nesse mérito agora. Mas quem é responsável também tem parte na culpa, porque tem a formação, tem a provisão, tem as condições a serem entregues para a missão ser realizada. Isaías 49:17 fala o seguinte: sou eu, o Senhor, teu Deus, quem te conduz pelo caminho que deves viver. Quem pode dar um aleluia? Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Sou eu, o Senhor, teu Deus, quem te conduz pelo caminho que deves viver. Essa é a voz que deveria imperar em todos nós. Porque Deus quer nos conduzir pelos caminhos que nós devemos viver, mas às vezes nós estamos resistindo a esse caminho. Então o primeiro ponto é o quê? Estudar a rota, conhecer qual é a rota celestial, por onde Deus está se movendo e aonde Ele quer
para onde ele quer ir. Já para Zaqueu, pecador, conseguiu antever para onde Deus se movia. É fácil entender a rota de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, deixar Deus definir a minha própria rota. O meu propósito. Terceiro ponto. Fala comigo assim, velocidade. Fala assim, intensidade. Versículo... Está aqui, é o anterior. Desce, Zaqueu, desce o quê? Fala assim, depressa. Engraçado que a Bíblia me fala que Deus não apenas me dá a missão, mas Ele fala o ritmo. Ele fala a intensidade da missão. Desce depressa. Quando você vê o apóstolo Paulo falando sobre o ministério, ele fala sobre aquelas pessoas que corriam a maratona. Uma cadência, uma velocidade. Quando você vai ler, por exemplo, lá na Páscoa, quando Deus fala para Moisés, mata o cordeiro, olha para cá, mata o cordeiro, assa e come o quê? Apressadamente. Ele fala, o cordeiro da aliança, essa carne aqui você vai comer o quê? Com intensidade, apressadamente. Então ele dá missão e dá o quê? Velocidade, dá ritmo. Não é de qualquer jeito. Fala para o teu irmão aí. Entendeu? Fala aí. Não é de qualquer jeito. Ministério não é de qualquer jeito. Ele tem ritmo, ele tem intensidade. Imagina o louvor de hoje. Cada um tocando como quisesse tocar, no compasso que entendesse tocar. Já é assim às vezes. Imagina se fosse... Imagina se fosse... O Diogo não ia ter que fazer milagre lá atrás, não. Ia ficar igual aqueles... Né? Não tem jeito. Imagina, cada um toca num compasso. Às vezes, palmas na igreja, no louvor. É um clássico. Tinha que filmar as palmas na igreja. Cada um bate a palma onde quer bater. Amarra sua mão, você não consegue seguir o bumbo da bateria. Bum, ele bate bem, bum. Segue o bumbo da bateria e acerta o ritmo. Mas não bate onde você quer bater, não. Por quê? Para ter sucesso, tem que ter compasso, tem que ter ritmo. Aí ele fala, vem apressadamente. Aí vem um todo lerdo, né? Todo tranquilo. Que dia que é o culto? Começou o culto, abestado. Que hora que vai ser o louvor? Já passou. Você não consegue seguir o ritmo da igreja. Então tem ritmo, queridos. Tem velocidade. Estava ouvindo aqui os últimos louvores, falando sobre Vem Senhor Jesus, né? Eu até apontei ali porque me veio na hora desse pensamento. Que fala sobre intensidade. Uma igreja, só me responda, eu nem vou afirmar nada. Nós temos uma igreja no século XXI, não falo nessa não, falo mundial, tá? No mundo todo, que anseia por que Jesus volte ou que tem medo que ele volte hoje? Tem medo que ele volte hoje. Que igreja é essa? O que nós vamos produzir se nós temos medo que ele volte? Uma igreja que faz diferença é aquela que fala Maranata. Estou pegando pesado hoje, né? Se eu falo Maranata, você fala, o que é isso, pastor Maranata? É vem Senhor Jesus. Se eu falo Maranata, é porque eu sei que eu sou salvo, mesmo sendo pecador. Eu estou sintonizado com Ele, eu estou na rota que Ele me colocou. Eu não aguento mais esse mundo, eu estou divorciado desse mundo. Aí eu falo o quê? Maranata, vem, Deus, não aguento mais, vem. Guarda minha casa, minha família, meus filhos. Eu não suporto mais essa futilidade desse planeta. Maranata. Agora nós temos ao contrário. Sei lá, minorata, não sei, temos que arrumar um outro nome. Porque, Senhor, não vem agora não, porque eu não vivi o que eu queria viver. Não comprei o que eu queria comprar. Não ostentei o que eu queria ostentar. E nem sei se eu vou ser salvo, se o Senhor vier. Então não vem não. Você acha que essa igreja vai promover algum avivamento? Vai viver alguma história para contar de relevante para fora? Algum testemunho relevante? Essa igreja é a maioria hoje. A que tem medo que Jesus volte.
Porque não está sintonizado. Não é sobre ser pecador não, gente, todo mundo é. É sobre estar sintonizado com o evangelho do reino de Deus. Com aquilo que salva, com aquilo que muda. Isso tem a ver o quê? Com velocidade, com intensidade. Quando anunciaram para os apóstolos, Jesus ressuscitou. Alguns foram correndo, outros foram andando, duvidando. A velocidade revela a sua fé. O que está ecoando dentro de você. Até quando você vai ser o analítico da igreja? Eu falo assim que é para você poder posicionar, não quero machucar, não quero lacrar, não. Hoje é um modo de lacrar, né? Eu quero que você entenda. A gente vive como se fôssemos analíticos, técnicos de bancada. O evangelho não carece da sua aprovação ou concordância, meu irmão. Ele não precisa que você o aprove, que você concorde com ele, ele precisa que você se converta a ele, é diferente. Mesmo que você desaprove o pregador, aprove o evangelho que está sendo pregado. Por amor à sua vida, por amor ao que Deus quer realizar na terra. Nós somos igreja. Quem pode dizer amém? A igreja não é uma pessoa e não são duas, ela é um organismo. A igreja é o corpo. Eu não posso dizer eu sou a igreja, porque é errado. Porque eu não sou a igreja sozinho. Eu sou se sou eu e a minha irmã aqui, se sou eu e o Eduardo. Aí nós somos igreja. E eu não sou nada sozinho, nem igreja sozinho eu sou. Você consegue entender a diferença? É preciso que haja unidade de propósito e mais do que uma pessoa, para que nós sejamos igreja. Eu posso ser adorador na minha casa, mas não sou igreja. Quando nós estamos juntos com um propósito, não é fisicamente não, é com um propósito, com algo para realizar, uma missão clara e objetiva, e juntos nos organizamos para que isso se realize, aí sim nós somos igreja. Agora imagina uma igreja e cada um vai numa velocidade. Cada um vai, não tem jeito. Não tem jeito. Deus te chama e te chama com uma intensidade. Salmos 42, 1. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça, ela tem tanto prazer pela água, ela consegue cheirar a quilômetros de distância aonde está a nascente. Quilômetros de distância. E com uma tal agilidade que você não imagina. Ela consegue saltar obstáculos, montanhas, ambientes assim, terríveis, com velocidade e com intensidade, até chegar à nascente, até chegar à palavra de Deus. Então, velocidade, aumente a sua velocidade, meu irmão. Você pode dizer amém? Aumente a sua velocidade. Em quê? Em compreensão, em estudo, em consagração, em evangelismo, em tudo. Aumente a sua intensidade. Em nome de Jesus. Dois últimos pontos que eu aprendo. Olha só, Zaqueu, ele é uma pessoa que entendeu a rota celestial, se ajustou na rota celestial divina à sua própria vida. Fala, se você ler o outro versículo, fala o seguinte: Zaqueu desceu apressadamente. Ele não só desceu, estou indo, Jesus. Ele desceu com pressa. Ele se ajustou à velocidade do seu ministério. Quarto ponto, ele decidiu se expor aos rótulos. Lucas 19, 7. Ao verem isso, todos murmuravam dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Aqui não apenas rotulou Jesus, mas rotulou Zaqueu como pecador. Ambos foram rotulados. Olha para cá. Quem quer viver grandezas não pode ter medo de rótulos. Quando nós expomos as nossas convicções, nós seremos rotulados. Ponto final. Quem vive buscando aprovação, ele está buscando viver sem ser rotulado. Não vai chegar a lugar nenhum. Quem tem medo de rótulo, ou não está
firme com a sua convicção, ou quer ser o político que agrada todo mundo? Todo mundo que teve um favor de Deus foi rotulado. Pessoas próximas, pessoas distantes. Não tenha medo de ser rotulado como crente, como alguém de fé, como um homem de Deus. Só que não chega assim, né? Chega assim, ele é retrógrada, ele é atrasado, ele é antiquado, ele é religioso. O que vale mais? Você ter a aprovação do Senhor, que te chamou, que te pôs numa rota maravilhosa, ou de quem não pode te oferecer nada? Porque quem te dá rótulo é aquela pessoa que não pode te oferecer nada. Nós vivemos tentando agradar pessoas que não nos conhecem, que não nos valorizam, em vez de agradar a Deus, que deu tudo por nós, né? Então, quem se expõe a convicções está sujeito a rótulos. Não tenha medo de ser rotulado como alguém que tem fé. Quem pode dizer amém? Não tenha medo. Se você quer viver com Deus, você vai ser rotulado. Não tem como. Por que você acha que já existe o espírito do anticristo? Já existe. E vai existir o anticristo. Por que você acha que isso não vai existir? Por causa que ele vai identificar o rótulo daqueles que são cristãos. Alguns vão disfarçar que não são. Vão perder o quê? Vão perder a bênção. Mas só vai ser possível o anticristo existir porque vai existir cristãos que não estão preocupados com o seu rótulo, com a sua fé, com o que está dentro deles. Então isso é muito importante, muito importante. Exposição aos rótulos. E por último, salvação. Essa aqui eu acho que é a parte mais importante do capítulo. Que fala assim no verso 8. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Versículo 9. Por favor, põe aqui que eu não apontei. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é o filho de Abraão. Vem comigo, pensa comigo. Todo mundo tem um conceito de quem é salvo, sim ou não? Se você orar assim, você é salvo. Se você confessar, você é salvo. Assim a gente ensina, fazemos apelo no culto. Nesse culto aqui, que é um culto diferente, era um culto, sim ou não? Não teve louvor, não teve apelo, mas era um culto. Deus estava lá. Olha só como é que a gente complica as coisas demais. E Jesus, nesse culto, que para nós não é culto, até você ia passar longe. Que culto que é esse? Que pastor que pega desse jeito? Não fez, nem abriu, nem orou para começar. Não leu nem um versículo bíblico. Nunca vi Jesus com a Torá na rua, nunca vi. Ele abriu a Torá poucas vezes na sinagoga para arrumar confusão. Pastor que é esse sem Bíblia? Pastor que está com a mão no bolso. Outro dia me disseram assim: pastor que é esse, está com a mão no bolso. Não sei o que eu fiz, depois eu pus a mão assim no bolso. Pastor com a mão no bolso, não pode ser sério. Começa aqui o problema. Aí você vê, o que importa? É o que eu acho que a pessoa faz, que ela já é salva, ou o que Jesus entende de como alguém se salva. E aqui você vê o que é a perspectiva de Jesus sobre alguém salvo. Aqui que está o segredo. Como é que o céu entende que alguém foi salvo? Como é que Jesus entende que houve salvação em uma pessoa? Basta fazer uma oração mecânica? E ela é salva? Não pode ser assim. Aí ele fala assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Então por quê? Então por causa do 8. Mas o 8 não tem a ver só com dinheiro, não, com o que ele deu, não. Tem a ver com soluções nascendo de dentro dele. Não houve direção externa, houve direção interna, fluindo de dentro. Salvação é quando o Espírito de Deus passa a falar dentro de mim o que eu preciso fazer.
Lembra que eu falei sobre governo e domínio? Eu falei um domingo aqui de manhã e falei no passado à noite, eu dei uma outra palavra sobre isso. Domínio é quando eu vejo Deus por fora, o seu domínio. Até Zaqueu chegar até aquela casa, houve-se o domínio de Deus, onde Deus externamente mostrou o seu poder, o seu milagre, deu direção. Mas o governo é quando a palavra que estava de fora passa também a mandar dentro. Vou repetir. Governo é quando a palavra que está de fora, quando a palavra que está na sua Bíblia passa a mandar dentro de você. Não é só de fora, ela está de dentro para fora. E ela passa a falar tão forte que ela começa a mandar o que você tem que fazer. Dá metade para os pobres. De onde é que vem essa voz? Fala assim, de dentro. Fala assim, governo. De dentro. Começou a nascer voz de dentro de mim, que ninguém mandou, e que está sintonizado com o que Deus quer. Sinal de quê? Então, Jesus disse, houve salvação nessa casa. Se eu tenho defraudado alguém, darei 4 vezes mais. Jesus não disse isso para ele hora nenhuma. Senão estaria relatado. Se eu vou procurar na minha cabeça as pessoas que eu defraudei e darei 4 vezes mais. Uma voz que nasceu de dentro do Espírito de Deus, governou a sua emoção, deu-lhe coragem para falar e para fazer. Governo. Quando há governo de Deus, há salvação. Quando há domínio, não há salvação. A pregação, o domínio é a pregação. É o anunciar que Ele é soberano, o que vai no futuro acontecer. Salvação é quando Ele governa dentro de mim. Se você fala que é salvo, e essa palavra não mexe com a sua emoção, não mexe com as suas escolhas, você precisa de uma relação melhor com o Senhor, para que isso possa fluir na sua vida. Salvação é isso, é quando a palavra de Deus governa o meu interior. Para poder encerrar, eu já preguei sobre isso uma vez, e acho bacana isso, porque Jesus ele fala o seguinte, Zaqueu desce porque me convém hoje dormir na sua casa. Estar na sua casa. Me convém, mas por que me convém? Eu pensei sobre isso. Me convém por quê? Que mensagem que ele quer passar aqui? Porque quando fala o texto, é o seguinte, e Jesus passando por ali, adiante, né, quando ele foi, olha para cima. Por quê? Ele olha para uma árvore chamada sicômoro. Sicômoro é uma árvore muito abundante no Egito e em Israel, chamada figueira brava. Ele dá um tipo de figo, mas não é igual ao figo. E qual que é o problema do sicômoro? É preciso colher o sicômoro e purgar. Quem sabe o que é isso? Purgar. Só a dona Helena que sabe. Purgar. Você pegava... Quem que já pegou algum fruto que tem que tirar do pé e tem que riscar ele? Quem já viu isso? Isso é purgar. Você purga ou para ficar maduro ou para tirar algumas toxinas. No caso do sicômoro, se você não purgar o sicômoro, não cortar o fruto, não saem essas bactériazinhas, toxinas, e ele não fica doce e não presta mesmo. Quando Jesus olha, essa é a minha interpretação, olha para um sicômoro, que é um tipo de pessoas como nós, que tem tudo para dar certo, mas se ele não colher, e ele não dá os traços, não fizer os riscos que tem que fazer, nós vamos nos perder. E Zaqueu tinha que viver isso. Ele tinha que ser o quê? Purgado. Porque ele estava no caminho errado. A palavra de Deus chega em Zaqueu e ele se adapta a essa palavra. Um risco é feito. Outro risco é feito. Outro risco é feito. Ele está purgando Zaqueu. Como ele deve nos purgar. A palavra de Deus, ela vai nos riscando. A ponto daquilo que era tóxico por dentro desaparecer. E só sair o que é doçura. Quando Zaqueu disse, darei metade do que eu tenho aos pobres, a doçura escondida surgiu. Se eu defraudei alguém, 4 vezes mais eu vou restituir. A doçura, ela apareceu. Não é maravilhoso isso? Deus, com a sua palavra, Ele quer
riscar. Eu creio que se a fruta pudesse gritar, ela gritava quando passasse a faca ou a risca. Porque deve ser muito incômodo ser riscado. Ela chora às vezes, né? Sai uma aguinha quando você fere a casca. Eu acho que se ela pudesse berrar e dizer... ela ia berrar. Porque é incômodo. Quantos, alguma vez aqui, durante esse culto, sentiu algo assim que incomodou você? Deixa eu ver, põe o outro aqui no ar. Incômodo. É incômodo. Porque ela me confronta. Porque quando te incomodou foi o quê? Faz comigo assim. Faz assim. Pega a sua mão, faz assim. Quando a palavra te incomodar, ele está purgando você. Para a doçura que está escondida poder aparecer. Eu preciso me adaptar ao que Deus fala ao meu coração. E salvação é isso. É quando o seu governo passa a imperar dentro de mim. Então, não queira só viver o final que Zaqueu viveu. Queira viver o processo que ele viveu. Ele se preocupou em entender a teologia de Deus. Entender o seu propósito na terra. Como é que ele age na terra. Porque no céu, não se preocupa. Tem gente que fala assim, no céu é como? Não te interessa agora. Preocupa como é que é hoje na terra o agir de Deus. Vai ser como no céu. Eu falei, não quero nem saber, eu quero estar lá. Está lá, com qualquer roupinha serve. Agora, na terra, eu tenho que me preocupar. Qual que é o meu propósito em Deus? Eu tenho que me preocupar. Zaqueu fez isso. Qual que é a velocidade, a intensidade que Deus tem para mim nesse propósito? Comer apressadamente, sede, vontade, intensidade. Me ajustar ao compasso celestial na terra. Quem pode dizer amém? Importante isso. Não ter medo de rótulos, de ser julgado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando vos levarem para as sinagogas, vos arrastarem para os magistrados, dizendo todo o mal a vosso respeito, não temais, porque o Espírito do Senhor porá na vossa boca o que haveis de dizer naquele exato momento. É assim que fala a Bíblia. Então não tenha medo dos rótulos. E por último, seja salvo. Seja salvo. Deixa a palavra de Deus, que está abundantemente sendo por fora revelada, governar dentro de você e ser um rio de águas vivas no seu interior, em nome de Jesus. Seja salvo. Seja uma igreja que diga, Maranata, se possível vem hoje. E não aquela que fala, espera mais um pouquinho para eu resolver uma coisinha aqui. Resolve agora, você pode dizer amém? Resolve já e diga, Maranata, vem agora, porque eu resolvi agora, não quero nem errar amanhã, mas vem já. Vem agora. Uma igreja que anseia pela volta do Senhor Jesus, pela sua presença, por aquilo que Ele quer realizar em nós e através de nós. Eu oro que Deus tenha te abençoado muito nessa manhã hoje. Que Deus possa te levar para um fluir diferente, para um novo tempo na sua vida. E que você possa fazer uso de cada revelação que Deus te concedeu, para que o nome dele venha a ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor e ficar em pé onde você está? Eu oro por você, eu oro pela sua vida, eu oro pela sua casa, pelo seu ministério, para que a sua vida não apenas cruze com os caminhos do Senhor, mas trilhe os caminhos que Deus sonhou para a sua vida, em nome de Jesus. Quero te convidar nesse culto, para nós encerrarmos, a você orar. Orar com o coração aberto, sinceridade, leveza, ingenuidade, pureza, dizendo, Senhor, eu quero esse governo na minha vida. Porque salvação não é manipulável. Salvação não é manipulável. Ela é autêntica. Ela nasce em nós. As pessoas concluem naturalmente, como Jesus concluiu. Então, diz Jesus, hoje houve salvação nessa casa. É uma conclusão. Não
não é um ato profético. Atos proféticos são importantes porque te levam à compreensão e à sujeição. Mas a salvação, ela é autêntica. Então ora autêntico. Para de ficar escolhendo as palavras mais ricas. Para de interpretar alguém para Deus que você não é. Não, que você hoje, o Zaqueu pecador, fale com Deus o que tiver que falar. Senhor, eu tenho essa dificuldade aqui, eu não sei o que fazer mais com ela. Eu quero tanto que o Senhor governe na minha vida, governe no meu interior, me livre da cadeia do pecado. Mas fala assim com Deus, por que não? Ele sabe a sua vida toda, de trás para frente. O seu amanhã Ele conhece. Ele está fora do tempo. Fala com Deus, fala das suas fraquezas para Ele. Muda o seu ritmo. Estou devagar. Não, acelerado. Como falou Elias, houve um tempo que ele teve que arrastar. Foi o melhor que ele deu. O mais veloz que ele fez foi isso. E aleluia por isso. Mas ele fez. Ele falou, Deus me estabelece um ritmo novo. Conta para Jesus as suas fraquezas, ansiedades. Sobe na figueira brava, no sicômoro. Deixa o Jesus purgar você. Porque Ele quer ver doçura, Ele não quer ver dor. Mas às vezes incomoda um pouquinho. Porque é preciso renúncia, é preciso confissão, é preciso fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ter um louvor agora. Eu quero ter um final de culto diferente hoje. Porque sem desprezar os meus irmãos, pastores, que eu sei que Deus usa com autoridade para orar, para impor as mãos. As maiores mudanças que eu já vi em alguém até hoje foi quando a pessoa orou quietinha, sozinha, e pôs tudo que tinha dentro dela para fora. Daí vieram as maiores transformações. Sem um grande homem pôr a mão, não. Porque é autêntico. Esse é meu ministério. É o evangelho do reino de Deus. O evangelho de salvação. Se há aplausos, se há arrepio, mas não há salvação, eu não cumpri o meu propósito. Que você possa falar com Jesus hoje. E eu vou estar orando também com você, para que o governo que está sobre os seus ombros venha estar dentro de você, dentro do seu peito, fazendo as suas emoções falar mais baixo do que o propósito, as suas fraquezas serem fortalecidas, e sua vida ter um propósito só: glorificar o Senhor. Tudo na minha vida eu oro assim: Deus, glorifica o teu nome através da minha vida, glorifica o teu nome através das minhas conquistas, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus discípulos. Glorifica o teu nome através dos meus discípulos. Glorifica o teu nome através da igreja que eu faço parte. Porque tudo é sobre glorificar e evidenciar o seu poder, a sua soberania, a sua glória e o que Ele pode fazer. Se Ele pode só buscar o seu aplauso, se Ele pode só buscar o seu aleluia, se Ele pode só buscar eventos maravilhosos, Ele pode muito pouco. Você não encontrou ainda o Deus poderoso. Porque esse Deus que faz tudo isso, Ele também muda o nosso interior. Ele faz nascer ideias, nascer justiças de um pecador que até pouco tempo atrás não tinha essas justiças, esses conceitos. Porque o seu governo foi dentro dele estabelecido. Que o Senhor salve você, salve a sua casa, salve a sua vida e te use com grande poder, com grande instrumentalidade em nome de Jesus. Feche seus olhos e simplesmente ore, só fale com o Senhor.